Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. O caso Linha Direta. Antes de tudo, já chega no like, verifica se você está inscrito aqui no canal também e sempre agradeço pelos seus comentários. É muito importante, eu estou sempre respondendo todo mundo que deixa o seu comentário aqui, me dando apoio. Muito obrigado. O caso de hoje chama Jacinta Della Antônia e foi um caso relatado no programa Linha Direta, um programa antigo da Rede Globo. Fabrícia, a moça que nos conta esse relato, hoje mora em Barra Velha, Santa Catarina. E isso aconteceu com ela e com o marido dela. Na época, eles moravam em Blumenau, também em Santa Catarina. Em 2012, eles mudaram para uma casa de aluguel que ela diz até que sabe até o endereço da casa ainda, a rua, o número, o bairro, ela sabe de tudo e que gostava muito da casa. Era uma casa muito bem arrumadinha, mas nada demais, mas se sentia muito bem. Mas desde o início, quando eles fizeram a mudança, a mãe dela reparou que a fechadura da casa estava muito reforçada. E isso chamou a atenção da mãe dela, que comentou: olha, toma cuidado, porque essa fechadura já foi trocada. Não sei se foi por bandido, por alguma coisa, mas fica de olho porque essa porta já tinha sido arrombada porque estava tudo trocado ali. Ela conta que trabalhava na época num bairro bastante distante da casa dela, que ela saía bastante cedo, 4h30 da manhã, pegava o primeiro ônibus. Enquanto ela estava em casa, ela estava descansando, então ela quase não via nenhum vizinho, não conversava com quase ninguém. Mas tinha uma vizinha especial que se mostrava muito preocupada, muito atenciosa com ela. Essa vizinha era a vizinha de lado da casa dela. Então sempre quando ela ficava muito sozinha, muito tempo sem aparecer, ou viajava, quando ia na casa dos pais, sempre que ela demorava a aparecer ali na rua, essa vizinha ia lá, batia no portão, perguntava se estava tudo bem, perguntava se estava tudo tranquilo com ela. Ela fala que nunca foi de muito papo com o vizinho mesmo antes de morar nessa casa, mas que essa vizinha era muito querida e se mostrava muito prestativa. Então ela nunca estranhou essa preocupação dessa vizinha, que era principalmente com ela. Pouco tempo depois que eles já estavam morando naquela casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Mas ela disse que não deu muita bola, que era muito desacreditada. Eles tinham um celular antigo, desses que só tem lanterninha, muito antigo, que nem chip tinha, eles usavam só para despertador. E geralmente, quase toda noite, esse celular tocava de madrugada. Algum horário da madrugada, aquele celular tocava. Eles acharam super estranho aquele celular tocar, que não tinha nem chip, mas eles nunca desligou o celular, continuou usando ele para alarme. Eles tentaram atender algumas vezes, mas como esperado, né, ninguém respondia. Além disso, a televisão dela ligava sozinha em tela azul. Isso sim, acontecia quase diariamente. Ela colocava a chave na porta quando chegava do trabalho, ela escutava o barulho da televisão. Tum, ligando. Aquelas televisões antigas, sabe, de tubo, quando liga faz um barulho. Então ela não ligava em canal nenhum, ela só ligava e ficava em tela azul. Isso também chamava a atenção dela. Com o tempo, já tinha virado até rotina. Todo dia que ela chegava em casa, colocava a chave, já escutava o barulho. Ela já não dava bola, já fazia até brincadeira. Sempre quando ela chegava em casa, que a televisão ligava, ela falava: ah, ô espírito, pode ligar. Ô, já cheguei, obrigada. Eu ficava tirando onda. Mas tinha vez que eles tinham que levantar até de madrugada, porque era a televisão que ligava, era cachorro que latia como se tivesse alguém dentro de casa. E aí fazia eles acordarem, eles acordavam, olhavam dentro da casa e nunca via ninguém. Além de tudo isso, da televisão, dos cachorros, da fechadura que já tinha chamado a atenção da mãe dela lá atrás, ela também começou a receber cartas de cunho religioso na porta da casa dela. Cartas escritas a punho, a mão escrita. Ela nunca achou estranho a relação das cartas. O que mais chamava a atenção é que as cartas estavam escritas à mão, que sempre estavam no envelope, estava endereçado aos vizinhos da casa tal. Ou seja, essa carta realmente era para ela e para o marido dela, não era uma carta aleatória. Porque tem algumas religiões do Brasil que colocam as cartas aleatoriamente nos correios de todo mundo, de cunho religioso, para tentar evangelizar. Mas nessa estava específica, direcionada para o casal. Ela achava que era algum evangélico querendo convertê-los, porque ela tinha tatuagem, na época ela tinha até o cabelo azul, usava camiseta de bandas. Então, como chamava a atenção, ela acreditava que era alguém ali da vizinhança tentando convertê-los. Mais ou menos um ano depois, ela recebeu uma proposta de emprego numa outra cidade e o casal decidiu mudar novamente. Como ela ia passar um tempo na casa da mãe dela, eles decidiram desfazer de alguns móveis. Nesse de desfazer alguns móveis e vender, o marido chamou a vizinha
para perguntar se ela tinha interesse em alguns móveis daqueles que eles iam se desfazer. A vizinha foi lá, deu uma olhadinha, entrou na casa, olhou o sofá, olhou várias coisas, inclusive um sofá-cama, que ela tinha já falado que tinha interesse. Quando ela foi lá ver pessoalmente, esse sofá-cama estava dentro de um quarto. Ela não, quando chegou lá dentro da casa, que ela viu que estava na porta do quarto, ela não entrou. Ela ficou meio nervosa e disse que ia mandar um funcionário dela vir buscar o sofá-cama, que ela iria ficar com o sofá-cama. Essa vizinha mexia com conserto de máquina de costura e com facção, então ela tinha alguns funcionários que trabalhavam ali todo dia. A menina se mudou para outra cidade, para casa da mãe dela, e o marido ainda ficou umas 2 semanas ali para fazer a última entrega dos móveis, da baixa na água, na luz, essas coisas para fazer a entrega da casa. Nisso que ele estava lá mais ou menos nesse tempo, nessas 2 semanas, já não tinha mais geladeira, já não tinha mais nada. A vizinha mandou um funcionário buscar tanto o sofá e posteriormente levar uma jarra de água lá pro marido, que não estava nem com geladeira mais nessa altura do campeonato. É quando que o funcionário vai na casa dela lá entregar a jarra de água, ele faz uma pergunta pro marido se a vizinha tinha contado o que tinha acontecido dentro da casa. E ele falou que não tinha sabido de nada. Então o funcionário falou que a dona da casa que eles estavam morando havia sido assassinada bem ali no quarto onde eles dormiam, ali onde estava o sofá. Inclusive que foi esse funcionário, que foi ele mesmo que tinha achado o corpo, mas que ele não podia mais falar do assunto porque a chefe dele, a patroa, não queria que ele comentasse. Mas ele não se aguentou de curiosidade, foi lá na vizinha perguntar tudo o que tinha acontecido. E foi onde a vizinha comentou e contou com maiores detalhes. Contou tudo, confirmou que ela e a antiga vizinha, a falecida, eram muito amigas, que elas dividiam tudo, eram bastante amigas, só que ela começou a namorar um rapaz muito estranho. Certo dia, elas combinaram de ir numa pizzaria numa sexta-feira, e ela ficou esperando, e a vizinha não apareceu. Já na segunda-feira, ela estranhou o sumiço, né, todo fim de semana da antiga vizinha, afinal ela não foi na pizzaria, não respondeu, não falou mais nada, e ela só sumiu, então ela ficou curiosa. Foi quando ela pediu para o funcionário dela, o mesmo que levou a jarra de água, para ele olhar pela janela, para ele pular o muro e olhar pela janela do quarto para ver se tinha alguma coisa lá dentro. Foi nisso que ele viu o corpo da vizinha amarrado na cama e já morta e em estado ali de putrefação por estar 3 dias ali jogada naquele quarto. Ela descobriu que aquele namorado dela, aquele homem estranho, era foragido da polícia por assassinato. A dona da facção já tinha até inclusive comentado com ela que sentia alguma coisa meio estranha com esse namorado dela, mas ali já era tarde demais. Depois de saber tudo isso, a moça que me conta esse relato disse que foi somar, né, 2 e 2 e que as coisas se encaixavam. Eram as cartas que eles recebiam, a preocupação que a vizinha tinha com ela, a TV que ligava sozinha, o celular que tocava de madrugada, até aquela porta arrombada, que eles souberam depois que foi a própria polícia que teve que arrombar a porta do quarto para entrar na casa e retirar o corpo. Inclusive, a vizinha fala que no dia que ela esteve na casa deles para pegar o sofá-cama, ela sentiu o cheiro do perfume da vizinha. Por isso que ela ficou baqueada e não quis entrar. Ela disse que depois disso ela ainda passou na frente da casa, que dá uma certa saudade, mas que nesse ano essa casa foi demolida para dar continuidade a uma rua da cidade e que infelizmente o assassino da antiga vizinha, da falecida, da antiga dona da casa, nunca foi pego, nunca foi preso. Inclusive, esse caso foi o que eu comentei no início. Ele passou no Linha Direta. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links sobre a matéria. Vai complementar muito esse relato porque conta tudo sobre esse assassinato. Essa história dessa moça, ela morou na mesma casa que aconteceu esse assassinato. E ela diz que coisas estranhas aconteciam nessa casa e que aconteceu, né? Acontecia, porque a casa já foi demolida. Vou deixar também uma foto agora passando da casa para vocês visualizarem como ela era. E ainda assim, ela finaliza o relato falando que, por mais que não conhecia a vítima, ela sente que deve alguma coisa a ela. Coisas que infelizmente ela não pôde fazer nada, até porque ela só soube da história depois. Se tivessem contado para ela antes dela ter saído da casa, talvez ela tinha feito alguma oração ou alguma coisa, mas ela só conseguiu saber da história depois que ela já tinha mudado. Complicado, né? Uma vítima parece que ficou ali presa dentro daquele imóvel, presa dentro da casa, né? Acredito que ela deve ter comprado essa casa com muita dificuldade e o espírito ficou aprisionado naquela casa, seja talvez por apego, né, emocional da antiga proprietária, a falecida, ou então
com tudo, com a forma violenta, né, que ela foi ceifada ali naquela casa, o espírito ficou preso àquele lugar. Ainda bem que hoje já está demolido e provavelmente esse espírito já encontrou a luz. Se você chegou até o final, nunca esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, tchau!